Seu dinheiro está sumindo. E você nem percebeu se eu te disser que você perdeu R$22 mil nos últimos 4 anos. Sem fazer nada errado. Sem arriscar um centavo. Você acreditaria? Pois é exatamente isso que aconteceu. E eu vou provar. Quem guardou R$100 mil seguros no banco em 2020, hoje tem o poder de compra de apenas 78 mil. R$22 mil evaporaram. Legalmente. Oficialmente. E sabe como os bancos chamam isso? Política responsável. Enquanto isso, fundos bilionários despejaram mais de 100 bilhões em Bitcoin só em 2024. Isso não é coincidência. É fuga em massa. Desde 1971, quando Nixon acabou com o padrão ouro, o dólar perdeu 96% do seu valor. 96%. O dólar de hoje vale 4 centavos do dólar de 1971. E você acha que com o real é diferente? Seu Banco Central tem meta de inflação. Eles literalmente anunciam que vão desvalorizar seu dinheiro todo ano. É roubo com nome bonito. Michael Saylor, CEO de empresa de 7 bilhões, colocou tudo em Bitcoin e disse: manter cash é como segurar gelo derretendo na mão. Tesla, 1,5 bilhões em Bitcoin. BlackRock, 10 trilhões sob gestão, agora oferece Bitcoin. El Salvador, tornou o Bitcoin moeda oficial. Os mesmos bancos que criaram esse sistema estão correndo para escapar dele. Quando até o JP Morgan compra Bitcoin, cara, acorda! Olha, você tem 2 opções. 1. Continuar assistindo seu dinheiro evaporar legalmente. 2. Entender o jogo que os ricos já descobriram. Não precisa ser expert em tecnologia. Não precisa apostar a casa toda. Mas precisa ser esperto o suficiente para não ficar parado. Neste episódio, revelamos a estratégia exata que bilionários usam. O playbook que ninguém fala publicamente. Assiste agora, antes que seja tarde demais. E se fez sentido, inscreva-se, compartilha com quem você ama de verdade. O tempo não espera ninguém. Papo de bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. 2% de roubo anual. Sistema que devora seu dinheiro legalmente. Armando, me responde uma coisa. Se eu te dissesse que existe um sistema financeiro onde eles assumem que vão roubar 2% do seu dinheiro todo ano e ainda chamam isso de política responsável. Tu dirias que era loucura total, não é? Por exemplo, quem seria o maluco, não é? de aceitar isso? Quem seria? Exato, né? Mas é exatamente isso que acontece com o real, o dólar, o euro. Eles literalmente chamam de meta de inflação. É roubo com nome bonito. Exatamente. Enquanto isso, escuta só o que eles dizem. Fundos institucionais despejaram quanto? Mais de 100 bilhões de dólares em Bitcoin só em 2024. Isso não é nenhuma coincidência. Isso é o quê? É apenas e só uma fuga em massa. É o que está acontecendo, não é? E hoje, a gente vai desmascarar porque o dinheiro que você tem no banco está programado para sumir. E o que os bilionários estão fazendo às escuras, que você ainda não sabe. Fiquem até o final porque vamos revelar a estratégia exata que grandes fortunas usam para escapar desse colapso. E tem um spoiler. Qualquer pessoa, mesmo por mais pobrezinha que seja, ela pode aplicar essa estratégia, não é? Pessoal, eu sou o Cláudio Plana, sempre analisando mercados tradicionais. Passei pela crise de 2008, sobrevivi ao crash de 2015 e mais para trás também. E hoje vou contar verdades que o banco nenhum quer que você saiba. Eu sou o Armando, sou um mero investidor em geral, invisto um pouco em cripto. E hoje vou entregar de bandeja o que muito guru
cobra milhares de reais para ensinar. Essa é uma verdade, não é, Cláudio? E olha, vocês vão descobrir 3 coisas que vão mudar como você ganha dinheiro. Exatamente. Em primeiro lugar, porque os governos precisam, e não é opção, não é? É uma necessidade, porque é que eles precisam desvalorizar a nossa moeda, a vossa moeda, por design. É matemática e não é política, não é? Segundo, como identificar os sinais de que o sistema fiduciário está entrando em colapso acelerado? E, cara, os sinais estão gritando. Em terceiro lugar, a estratégia exata de migração patrimonial que bilionários estão usando, não é? É um roteiro completo que ninguém fala publicamente. Ninguém tem essa coragem, não é? Ah, esse papo vai fazer sentido para você. E vai. Deixa o like aí embaixo e compartilha com quem você se importa. Porque, infelizmente, tempo é exatamente o que mais falta nessa história, não é? E você vai entender o porquê disso, não é? Armando, vou começar com uma pergunta para variar, né, que já vai quebrar a cabeça de quem está ouvindo. Quando foi a última vez, e eu disse a última vez, que um governo disse: pessoal, vamos diminuir a quantidade de dinheiro em circulação porque temos demais? Essa pergunta é absolutamente genial. Por uma vez, tens uma genial, não é? Sacanagem. Porque ela expõe toda a farsa de uma só vez, não é? A resposta que eu tenho para ti é nunca, não é? E sabes porquê? Porque o sistema só funciona de maneira expansiva. Ele só funciona expandindo. É como uma mera bicicleta, não é? Para quando a gente para de pedalar, não é? É isso, né? E aí a gente... É uma grande mentira que ninguém tem coragem de falar alto. Eles vendem a inflação como crescimento econômico saudável, entre aspas, né? Mas na realidade é um imposto invisível sobre todos nós. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aos nossos espectadores, não é? E que vai, se calhar, até doer um pouco na alma de quem nos está assistindo, não é? Se tu guardaste 100 mil reais debaixo do colchão no início de 2020, por exemplo, pensando que estavas a ser prudente e conservador, não é? Hoje vale quanto esse poder de compra real? Se tu fores calcular pela inflação, tu terias apenas 78. Ou seja, perdeste 22 mil reais sem fazer nada de errado. Zero risco assumido. Máxima perda garantida. Foi isso que aconteceu. E o pior de tudo isso é intencional, não é um bug. É a Fature. O Banco Central tem meta de inflação. E eles literalmente anunciam que vão roubar seu dinheiro. Mas espera um pouco. Tem uma camada mais profunda e mais sinistra nessa história toda. Tu sabes, e pergunto também para quem está nos vendo, não é? O que mudou fundamentalmente em 15 de agosto de 71? Lembras-te disso? Quando o Nixon acabou com o padrão do ouro? Exatamente. O famoso choque do Nixon. Exatamente. E aí começou a era da impressão sem limites físicos. Antes dessa data, para imprimir $1, tinha que ter $1 em ouro no cofre. E agora? Agora é só apertar Ctrl mais P na impressora da Reserva Federal. Exatamente. É só apertar 2 teclas e olha a consequência absurda. Desde 71, são 53 anos, não é? O dólar perdeu o quê? 96% do seu poder de compra. 96%. O dólar de hoje vale 4 centavos do dólar 71. Imagina só a diferença. Cara, isso é assustador. Exatamente. Quando você para pensar e as pessoas tratam isso como normal, como é que se fosse a lei da física? Porque a maioria não entende uma verdade fundamental. A moeda fiduciária
é um dinheiro que é baseado em confiança. É como se fosse um experimento. E todo experimento também pode dar errado. Essa pode ser uma das consequências. É ou não é? Mas aqui é o que me intriga profundamente. Se isso é tão óbvio quanto você está mostrando, por que a turma dos grandes patrimônios, gente que tem acesso às melhores informações do mundo, demorou tanto para reagir? Eles não demoraram. Eles só não falavam sobre isso publicamente, não é? Até 2020, a gente pode contar uma história que mudou a visão sobre, neste caso, a minha visão sobre o dinheiro para sempre. Não é? Eu estou ouvindo e curioso, vai lá. Março de 2020, tivemos o quê? A pandemia que explodiu, não é? Governos do mundo inteiro imprimindo trilhões como se não houvesse amanhã. E aí vem um cara que se chama Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, uma empresa que vale 7 bilhões, ou valia 7 bilhões de dólares, e ele fez uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Fez uma coisa doida mesmo. E sabes quem foi? Ele colocou todo mundo, o cash da empresa, em Bitcoin. Exatamente. Ou seja, ele colocou mais de 5 bilhões de dólares e quando a mídia perguntou se ele tinha pirado, ele disse algo que mudou tudo. Lembras-te do que é que ele falou? O que exatamente? Manter o cash é como segurar gelo derretendo na tua mão. O Bitcoin é energia monetária que se preserva através do tempo e do espaço. Foi isso que ele disse. Não é? Cara, essa não é uma linguagem de especulador de plantão. É uma linguagem de CEO, protegendo acionistas em um colapso monetário. Exatamente. E aí começou o efeito dominó mais impressionante da história moderna. Tens o caso, por exemplo, da Tesla, não é? A Tesla, o que é que eles fizeram? Eles investiram 1,5 bilhões em Bitcoin. A Square, outra empresa grande, centenas de milhões de dólares. O próprio governo de El Salvador tornou o Bitcoin como uma moeda oficial nacional. Paraguai e Brasil, projetos de lei para a adoção, eventualmente. Vê a diferença? Mas o que realmente me deixa de queixo caído são os números de 2024. Fala para nós, então. Dos ETFs. Temos que falar com os nossos espectadores e preparar o coração para este número. Em apenas 10 meses de 2024, esses mesmos ETFs, entre os quais são os ETFs da BlackRock, os ETFs de Bitcoin, que são fundos regulamentados pela SEC americana, eles receberam mais de 100 bilhões de dólares. Imagina só, 100 bilhões de dólares. Em 10 meses? Em 10 meses. É? Isso é mais dinheiro do que o PIB de 60% dos países do mundo. Exatamente. A BlackRock, só ela tem 10 trilhões sob gestão. Falamos de outra grande corretora, que é a Fidelity, ela tem 4,5 trilhões. A Grayscale é uma pioneira. A VanEck, a Bitwise, ou seja, os maiores gestores de património do planeta inteiro estão investindo em Bitcoin. E isso representa exatamente o que, na sua visão? Isso representa o maior fluxo de capital institucional da história, saindo dessa economia tradicional, desses ativos internacionais, como seja bonds, ações, cash, para uma migração para cripto. Essa migração é uma migração, não é um investimento. Mas espera aí, tem algo que me incomoda profundamente, e nós já falamos sobre isso nessa narrativa. Fala então. Se o Bitcoin é tão óbvio assim, matemática pura, como você fala, por que ainda tem tanto expert renomado falando que é bolha, pirâmide, tulipa holandesa? Porque eles estão presos no paradigma antigo, não é? É exatamente como tentar explicar internet para quem só conhecia antigamente a carta via correio. Exatamente da mesma forma, entendes? Ou como explicar um carro para quem só conhece carroça e cavalo? Exatamente. E sabes qual é o padrão de toda a inovação disruptiva? Primeiro eles ignoram, depois ridicularizam, não é?
depois atacam com força e depois adotam. É assim que funciona, não é? E aonde nós estamos nesse ciclo? Estamos entre atacar e adotar. É exatamente por isso que temos urgência. Entendes? Mas vamos ser honestos aqui. Sim, fala. Nem todo mundo que está nos ouvindo entende de tecnologia, de cripto, É verdade. blockchain. Como é que uma pessoa comum navega nesse mundo sem cair nas pegadinhas milenares aí? Essa é uma pergunta importante, talvez a mais importante de todas, e vamos ser brutalmente diretos com os nossos espectadores. 90% ou até mais das pessoas fazem tudo errado quando entram em cripto. Entendes? De que forma? Eles veem Bitcoin, por exemplo, subindo 50% em um mês. E entram por o chamado efeito FOMO. FOMO, que é o Fear of Missing Out. É o medo de perder aquele momento de entrada, não é? Sem entender absolutamente nada o porquê daquilo que está acontecendo. Aí na primeira correção cai 25%, 30%. O que é que vai acontecer? Ficam com medo e vendem tudo no prejuízo e saem falando que foram vítimas de golpe. É isso que vai acontecer nesses caras, não é? É tipo comprar ações da Apple sem saber que a empresa faz iPhone. Exatamente. Por isso eu sempre bato na mesma tecla. Filosofia antes do património. Tu precisas entender o que é o Bitcoin ou uma coin antes de colocar qualquer centavo. Isso é primordial. Tá bom. Então vamos lá. Explica essa filosofia aí do zero. A Bitcoin ela não é apenas uma moeda digital, como a mídia sempre fala. É uma revolução, antes de mais, uma revolução monetária completa. É uma das primeiras formas de dinheiro na história da humanidade que não pode ser controlada por governos, por bancos centrais ou por qualquer outra entidade. É essa a grande diferença. Tá, mas isso a gente já conversou lá atrás, que na prática significa o quê? Significa que, pela primeira vez na história, tu podes ter um ativo que tem 3 características que são de veras revolucionárias. Não é? São diferentes. Vá lá, diga os 3. Primeiro, oferta matematicamente limitada. O que é que isso quer dizer? Só 21 milhões de bitcoins vão existir e sempre existirão só 21 milhões. Para sempre. Não tem como imprimir mais. Entendes? É blockchain. Mas aí fica diferente do real, Exato. né? Porque eles imprimem na velocidade que querem. Exatamente. No segundo aspecto, é completamente descentralizado. Não tem um dono, não tem um CEO, não tem país controlando, não tem sede. Isso é completamente diferente. Tá, e o terceiro? O terceiro é programado por matemática e criptografia, não por decisões políticas, por decisões de burocratas. É completamente diferente. Completamente independente. Cara, quando você explica assim, parece óbvio demais. Mas tem uma coisa que me deixa cético aí. Qual é que é? A volatilidade brutal. O trem vai, some. Como você explica para uma pessoa normal que o Bitcoin pode cair 30% em uma semana? E isso é normal. É uma ótima pergunta. Mais uma. Né? Ah, tô ficando bom. E a resposta está completamente no horizonte temporal da análise. E agora ferrou. Não é filosofia, não é? Se tu olhares para o Bitcoin ou para qualquer coin no dia a dia, semana a semana, é realmente uma montanha russa insana. Né? Chega a ser surreal. Mas se tu olhares em ciclos de 4 anos, tens um padrão. Mas qual é o padrão? Tens um crescimento exponencial que é praticamente constante e previsível. Bitcoin nunca, e quando eu digo nunca, é nunca mesmo, fechou esse ciclo de 4 anos em baixa. Nunca. Entende? Isso é estatisticamente impressionante. E sabes porque é que isso acontece? Porque a cada 4 anos, até pode haver uma flutuação inicial,
acontece um evento programado chamado halving, não é? A recompensa que os mineradores recebem por validar transações, ela vai cair pela metade. Isso afeta o preço. Sim, e reduz a oferta nova pela metade. Ou seja, se tu tens uma oferta menor, mais uma demanda crescente ou estável, o preço necessariamente ele vai ser maior. É matemática pura, não é especulação. Entendes? Mas tem uma coisa que me preocupa, e eu acho que preocupa muita gente. E se os governos decidirem simplesmente banir Bitcoin? Acabar com tudo. Eles já tentaram fazer isso, Cláudio. Quando nos lembramos que a China, por exemplo, baniu a mineração várias vezes. A Índia baniu. E qual é que foi o resultado? Qual foi? O Bitcoin continuou funcionando. O Bitcoin continuou crescendo. Porquê? Porque é impossível banir matemática. É como tentar banir a internet ou banir a lei da gravidade. Isso nunca pode acontecer. Eita, aí ferrou mesmo. Tá. Filosofia, entendi. Tá, mais ou menos entendida, lá. Uhum. Mas vamos falar a real. Como alguém que está ouvindo isso faz essa transação sem cometer erros que podem custar caro? Vou tentar revelar um roteiro exato de como as grandes famílias, os grandes patrimónios de centenas de milhões usam. E não é nada que as pessoas não possam usar e talvez imaginem diferente. Tá, abre a caixa de ferramentas aí, vamos ver. Primeiro segredo é o quê? Eles nunca, e digo jamais, entram de uma vez só com tudo. Não é? Eles sempre fazem um DCA religiosamente. DCA? Para quem não sabe o que é, O DCA em inglês é Dollar Cost Average. Ou seja, em português é o preço médio em dólar. Não importa. Eles compram um valor fixo todo o mês. Toda a semana, independentemente do preço estar alto, né, ou baixo. Né? tá. É como um débito automático de investimento? Exatamente. Porque assim tu compras mais unidades quando está barato e menos quando está caro. Ou seja, o que é que tu vais fazer com esse DCA? Vais suavizar completamente a volatilidade. É isso que eles querem. E qual percentual do patrimônio total que eles podem alocar? Aí vem algo interessante. Não é? Eles começam sempre pequeno. Não é? Começam sempre com 1, 2% para sentirem o mercado. Depois, passado poucos meses, estudando, eles sobem para 5, 10%. Não é? Vão sempre fazendo gradualmente. Só isso? Os mais agressivos e que entenderam completamente o jogo, né? Esses chegam a 25, 30% do património. Mas sempre de uma forma igual, de uma forma gradual e estudada. Nunca podemos deixar de fazer isso. Não é? E onde exatamente eles compram? Eles usam plataformas globais, exchange globais, sempre assim. Não é? Aí está um dos grandes segredos. Não é? Eles usam custódia institucional especializada. Não é? Eles têm, por exemplo, a Coinbase, têm a BitGo, têm a Fidelity. Todos esses são exchanges globais. Não é? Por que não exchanges normais? Porque as exchanges normais elas podem quebrar. Elas podem ser hackeadas. Pode sumir o teu dinheiro. Como tivemos o caso da FTX ou MTGOX. Não é? Essa custódia institucional tem um seguro milionário. Ela tem uma auditoria independente, tem uma regulamentação pesada, completamente diferente dessas normais. Não é? Mas isso é acessível para pessoas físicas normais? Para patrimónios acima de $1 milhão, sim. Mas para o resto de nós mortais, a estratégia tem que ser diferente. Não temos outra hipótese. Não é? Tá, abre a caixa de ferramentas. Qual a estratégia? Estamos falando de hardware wallets, né? Ledger, a Treasure, a Cold Card, em que tu controlas 100% das tuas chaves privadas. Tu tens uma expressão em inglês que é not your keys, not your coins. Que quer dizer, em português, que se tu não tens as tuas chaves, essas bitcoins ou essas coins não são tuas. Não é? Isso é quase um ditado sagrado do Bitcoin.
né? E o que mais eles fazem de diferente da massa? E o que é que eles fazem? Eles diversificam dentro do próprio universo cripto, né? Bitcoin é considerada como uma base sólida, né? Cerca de 70% da alocação cripto. Ethereum como um complemento mais tecnológico, seguro também 20%. E 10% em alguns projetos mais específicos, né? Por que especificamente Ethereum? Porque Ethereum é a plataforma onde roda toda a economia digital do futuro, né? Temos o caso da DeFi, que é o sistema financeiro descentralizado. Temos o próprio NFTs, né? Que são usados também em maquininhas, né? Propriedade digital, contratos inteligentes, acordos automáticos, tudo isso é uma vantagem. Tá bom, vamos ser prático agora. Alguém que está ouvindo tem lá 100 mil reais para investir. Uhum. Qual seria o primeiro passo? Passo 1, tens que te educar. Tem que ter uma educação intensiva. A gente dá sempre uma leitura como é o The Bitcoin Standard do Amos. Podemos assistir também a muita coisa do Andreas Anatopoulos no YouTube. Porquê? Porque ele entende a tecnologia antes de investir qualquer real. Isso é importante. E aí, partindo para o segundo passo? O segundo passo seria começar pequeno e consistente, não é? 500 a 1000 reais por mês, em Bitcoin ou uma coin via DCA, usando sempre plataformas globais e qualquer exchange global confiável. Tá, dentro desse universo, o terceiro passo seria o que, então? Aprender sobre a autocustódia. A compra de uma hardware wallet, estudar como usar, tirar das exchanges, guardar as tuas coins, não é? Quanto tempo você leva numa transição completa? Diria que para o básico 6 meses para entenderes um pouco de tudo e não fazeres nenhuma cagada, vamos dizer assim, não é? 2 anos para ficares completamente confortável e 5 anos para virares um expert e até mesmo dares algumas consultorias. Acho que é um prazo razoável. Caramba, isso aí tá parecendo um elefante gigante na sala que ninguém quer falar. E o que é que tu estás a pensar agora? Não tem nem ideia, viu, velho? E se estiver completamente errado? E se o Bitcoin for realmente para zero e a gente tiver orientado as pessoas erradas? Essa é literalmente a pergunta de $1 trilhão, não é? Vou-te dar a resposta mais honesta que eu posso neste momento. Se o Bitcoin realmente for a zero, o cenário que considero matematicamente improvável, significa o quê? Significa que poderíamos ter alguns cenários. Diz a todos os cenários, né? Poderíamos ter alguns cenários. A humanidade conscientemente rejeitaria a primeira tecnologia da história que permite dinheiro sem controle governamental. E aí? E aí, nesse cenário? Aí, provavelmente, voltamos, ou poderíamos voltar novamente para o ouro, para a prata, não quer dizer que não seja um bom investimento, ou algum outro ativo físico real. Mas uma coisa é certa. Moedas fiduciárias, elas continuam, neste momento, perdendo poder de compra. Isso é fato. Então, mesmo se cripto falhar completamente, caso continue não sendo seguro. Exatamente. Por isso, eu sempre digo, o risco maior não é o próprio Bitcoin ir a zero. O risco maior é a tua moeda fiduciária continuar perdendo poder de compra enquanto tu não fazes nada. Esse é o grande perigo, não é? Tá, e aí vem a revelação que vai chocar todo mundo que está ouvindo. Então fala para todos o mundo ouvir, né? O sistema bancário tradicional, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi e outros, né, estão comprando Bitcoin massivamente nos bastidores. Exatamente. E tu sabes o que isso significa. É ou não é? Que eles sabem algo que a gente, para variar, né, não estão falando publicamente para os clientes. Ou seja, o que é que eles estão fazendo? Eles estão se protegendo da própria moeda que eles mesmos ajudaram a criar e perpetuar. Aí é ou não é? Bagunça tudo, né? Porque mesmo que os bancos que vivem e lucram do sistema fiduciário estão correndo
para comprar ativos que escapam desse sistema. Quando tu consegues enxergar isso claramente, tudo faz mais sentido. Não é? Não é sobre tecnologia, não é? Não é sobre revolução, é sobre uma sobrevivência financeira pura e dura. Entendes? Pessoal, vou resumir tudo em 3 pontos que vocês precisam gravar. Ponto 1. A sua moeda ela está programada para perder valor todo o ano. Isso tem acontecido recorrentemente, não é, Cláudio? Isso não é uma opinião minha, do Cláudio, é a própria política monetária oficial global. Até hoje. E ponto 2. Bilionários e instituições já estão migrando bilhões para ativos que escapam desse sistema. Os dados estão aí. O ponto 3 é: você não precisa ser nenhum expert em tecnologia, em coin, para começar. Mas precisa apenas de ser educado, ter alguma inteligência o suficiente para não ficar parado assistindo, não é? E a frase que eu quero que vocês gravem na mente: não espere o bonde desgovernar completamente, não é, Cláudio? Porque quando a massa finalmente perceber o que está acontecendo, os preços já vão estar lá em cima. Inacessíveis. Se esse episódio abriu a sua mente, se fez você enxergar a Matrix global, o que está acontecendo realmente, compartilhem com quem vocês se importam de verdade. E no próximo episódio, vamos falar sobre o que eu chamo de a grande transferência de riqueza. 2025-2030. Spoiler. É um spoiler que pode ser até um pouco devastador, não é? Quem não se posicionar agora vai literalmente assistir de camarote os outros ficarem ricos com o colapso do sistema. É isso que deixamos de spoiler. Lembrem-se que nós já falamos que você é escravo de alguma coisa. Até lá, estude com foco, planeje com inteligência e haja com coragem. O tempo não para ninguém. E lembrem-se sempre, não é? A filosofia, mas é uma filosofia diferente, não é? Ela tem que sempre vir antes do património. Sempre. Não podemos deixar nos ferrar com esse roubo legal dos 2%. Não é, Cláudio? Grilhões da inflação nos leva a pensar que lá em 1800 o escravo sabia que era. E nós hoje o somos de forma livre. E sem, às vezes, fazer nada, não é? Senta o dedo no like. Até o próximo episódio. Obrigado por nos assistirem e se protejam, ok? Não é mole não, povo. Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, e quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.